Por que Jesus se torna fiador de uma superior aliança? Porque ele jurou? Por que Jesus foi feito fiador de uma superior aliança? A ideia aqui é simples. É que vamos pensar em termos de duas alianças. A aliança do Sinai e a aliança do Calvário. A aliança do Sinai é a aliança que Deus fez com o povo de Israel, exclusivamente com a nação de Israel, na base da lei, cujo sacerdócio que ministrava aquela aliança, que era a base do relacionamento de Deus com o povo de Israel, era o sacerdócio araônico, ou o sacerdócio levítico. Alguém pergunta, pastor, por que araônico ou levítico? Araônico, levítico, porque o sacerdócio pertencia única e exclusivamente à tribo de Levi. Por isso se diz sacerdócio levítico. Nenhuma das outras 11 tribos podia fazer parte do sacerdócio. Por isso, se o sacerdócio é da tribo de Levi, se diz que é o sacerdócio levítico. E se diz araônico porque a tribo de Levi era muito grande. Então, a casa de Levi, ou melhor, desculpe-me, a casa de Arão, que era uma das famílias da tribo de Levi, era a tribo, ou melhor, era a família que era responsável, a quem coube, da parte de Deus, o exercício do cuidado espiritual, ritualístico do templo no Antigo Testamento. Ou seja, havia outras famílias que também eram levitas e que cuidavam de alguma maneira, ou estavam de alguma maneira relacionadas ao templo. Não, porém, ao ofício dos cultos, da adoração, dos rituais, dos sacrifícios. Havia outras duas casas lá, de outras famílias, cuidava da limpeza, cuidava de transportar, digamos, o tabernáculo, quando o povo de Israel estava peregrinando, então levava de um lado para o outro, enfim. De todo modo, quando se diz sacerdote levítico, se refere à tribo, araônico, à casa ou à família dessa tribo, a quem cabia o exercício espiritual do culto, da adoração, dos rituais, dos sacrifícios que ocorriam diariamente no templo. Então nós estamos pensando aqui numa aliança do Antigo Testamento. Na verdade, ela funda o Antigo Testamento. E esse é um ponto muito importante, porque, infelizmente, em razão dos muitos anos que a igreja ficou na história sem a compreensão da Escritura, sobretudo na Idade Média, e mesmo tendo vindo depois da Reforma Protestante, muito pouco se trouxe acerca desse assunto. Eles enfatizaram outros aspectos da verdade, no caso a Reforma Protestante, ou a Igreja Reformada, enquanto que essa divisão de Antiga Aliança, Nova Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento, isso foi deixado, não foi muito propagado, não foi muito falado, ficou como um tema paralelo, um tema melhor, um tema marginal na teologia reformada. E quando vem então o movimento evangélico, ou o movimento carismático, que é o pentecostal, não pentecostal, aí pronto, acabou de arruinar tudo, porque eles fizeram uma confusão só. Eles entendem que a Bíblia deve ser seguida como um todo, e parece até meio diferente falar seguida como um todo, né? E não deve seguir a Bíblia, não, devemos seguir a Cristo, né? Nós somos discípulos de Jesus Cristo. A Bíblia cristã é o Novo Testamento. O Antigo Testamento está aqui, é a Bíblia judaica, e nos serve de parâmetro de interpretação e de compreensão do seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Ocorre então que eles fazem uma confusão só. De sorte que eu diria, se alguém quer seguir a Bíblia como um todo, siga. Você vai ficar maluco, não vai conseguir. E isso porque a Bíblia é um livro histórico. E ela está, então, ela perpassa os tempos, as culturas. Então tem muita coisa que está na Escritura, na Bíblia como um todo, que se você fosse praticar, você seria preso. Seria preso. Imagina só você querer seguir olho por olho, dente por dente, você vai ser preso. Imagina só você querer seguir lá Gênesis capítulo 9, quando Deus fala para Noé que o homem que matar algum outro homem pagará a vida do outro com a sua própria vida. Isso é pena de morte. Se você quiser aplicar isso em forma de obediência ao autor da Bíblia, você vai ser preso também. Então, assim, a Bíblia ela deve ser lida e compreendida levando em conta a sua própria relatividade.